Olá, estou de volta com o Política em Pauta. No programa de hoje, recebendo uma liderança do município vizinho de Quatro Pontes, Marco Antônio Vickert, o Max, como é conhecido lá e por aqui também. Max, satisfação recebê-lo pela primeira vez aqui no estúdio, seja muito bem-vindo. Uma satisfação toda minha, né? Boa tarde a todos, né? E sempre dizer que o pessoal do presente, assim, a gente tem uma convivência muito boa sempre, já das antigas, como se diz, né? Desde a política lá, tempo de Marechal ainda, né? Então, o trabalho bonito que vocês fazem aqui no jornal, né? É fantástico, trazendo a divulgação, levando as boas notícias ao nosso munícipe, a toda a região do oeste do Paraná, né? Max, a gente não falava tanto, mas nos últimos dias temos ouvido você como pré-candidato a prefeito de Quatro Pontes. Foi uma novidade para alguns, para outros nem tanto. Questão política é assim mesmo, né? Às vezes ajusta aqui, ajusta ali. Muitas vezes não parece o momento, mas acaba sendo o momento. Gostaria de começar falando contigo sobre a tua trajetória na política, né? A gente brinca que para se tornar um pré-candidato não é do dia para a noite, né? Então, assim, tem que ter uma trajetória, muitas vezes. Claro que tem as exceções, mas na maioria das vezes as pessoas elas têm uma trajetória na política, um envolvimento muito grande com a comunidade, a gente sabe que é o seu caso. Inclusive, a tua história começa aqui por Marechal, né? Foi vereador aqui do tempo que Quatro Pontes ainda nem era emancipado, aí depois sim. Então, gostaria que você fizesse um resgate aí dessa tua trajetória para depois a gente começar falando mais a fundo sobre a tua pré-candidatura a prefeito. Eu tenho uma história até interessante, eu muito jovem ainda na época, né? E duas pessoas fantásticas, duas lideranças muito fortes na época de Marechal Cândido Rondão, que era o falecido Verno Scherer e o falecido Verno Ivo Lampo, que era nosso vereador do distrito de Quatro Pontes. Isso em 87. Eles vieram me procurar na casa do meu pai, ainda falecido pai, e que gostaria que eu fosse candidato a vereador, que eles tinham feito um levantamento na época na cidade, que meu nome estava se destacando, que eu seria uma forte liderança para disputar a vereança por Marechal Cândido Rondão. E aí sim, me filiei num partido, que eu nunca tive filiado num partido na época, então me filiaram para eu poder ser candidato. Aí eu saí candidato, fiz 858 votos, e uma história assim que ficou marcado para mim, que eu fiz voto em todos os distritos de Marechal Cândido Rondão. Por que eu fiz isso? Porque eu estava sempre envolvido no movimento estudantil, né? Fui 3 anos presidente do Grêmio, participei da Ares aí de Marechal Cândido Rondão. Então a gente teve assim uma facilidade de criar amigos e essas pessoas me apoiaram na época. Então eu fiquei primeiro suplente na época, né? Uhum. E daí fiquei subprefeito de Quatro Pontos na época e começamos a trabalhar, né? Junto com o Dieter, junto com o falecido Verno Scherer. Uhum. Fizemos um trabalho dentro de Quatro Pontos, um trabalho fantástico, né? Com apoio de toda essa população. E chegou o momento de o Hélio Rusch sair candidato a deputado estadual. Então o Hélio sempre brinca comigo que eu fui um sargento eleitoral, não um cabo eleitoral. Eu mandando ele para Curitiba e assumi a Câmara de Marechal. E aconteceu isso, e daí eu assumi o mandato de vereador por Marechal. E foi assim uma experiência muito boa, porque teve vereadores na época, assim, eu tive lá com várias lideranças fortes dentro da Câmara na época, né, onde eu aprendi muito. Uhum. Né, eu acho que bastante jovem, mas aprendi muito com essas lideranças que estavam na época na Câmara de Vereadores. Foi uma experiência fantástica. E aí gostou do trabalho no Legislativo e depois acabou concorrendo quando Quatro Pontes já era emancipado, já era um município e foi por várias vezes, se não me engano, por 7 mandatos, vereador em Quatro Pontes. Foi isso? Na verdade, Ana, foi um trabalho que, como vereador de Marechal e na época como subprefeito, eu comecei a me questionar algumas coisas na época. Nós tínhamos um postinho de saúde no distrito de Quatro Pontos que tinha médico meio-dia por semana. E eu comecei a questionar isso para mim mesmo, sabe? Eu não me conformava de tanto que nós já representava como distrito, por que não criar um município? Uhum. E na época o deputado Werner Wanderer estava no final do mandato dele como deputado estadual. E eu entrei em contato com ele na época e pedi para ele se tinha possibilidade de criar um município novo. Ele falou, sim, Marco, mas desde que você me prova que você tem 5.000 habitantes. Aí eu fiquei realmente bastante chateado, pensei, ele não tem, né? Uhum. E a nossa sorte foi, Ana, que na época
do índice de 80, o IBGE aproximou aproximadamente 5 mil habitantes. E em cima dessa certidão nós conseguimos criar o município. Daí a coisa começou a andar, né? Então eu comecei, na verdade, o movimento de emancipação de Quatro Pontos, e depois nós convidamos mais pessoas lá, inclusive o falecido Paulo Branco também era vereador, convidei ele, para começar unido, né? Nós era a rivalidade em Marechal, ela era bastante assim ferrenha. Quem era do PFL não podia falar com o PMDB. É uma coisa assim que eu acho isso um absurdo, né? Eu acho que política a gente tem que viver, mas tem que respeitar a opinião de cada um, né? E graças a Deus em Quatro Pontos, aí, na época da emancipação, nós conseguimos unir a classe política de Quatro Pontos para criar um município, né? Tanto que depois, né, vocês tiveram consenso por lá, e isso prova tudo isso que você acabou de falar. E a experiência no Legislativo por muitos anos, e agora você também está há vários anos, teve essa experiência no Executivo. Eu fui, então, vereador eleito já 7 mandatos, né? E tive também o convite, na época do Rudão, prefeito Rude, para ser secretário de obras, né? Trabalhei 4 anos como secretário de obras, me licenciei da Câmara, né? E depois daí, na eleição do João e do Thiago, ganhamos uma eleição apertada na época, por 33 votos, foi a eleição mais disputada que aconteceu no município de Quatro Pontos na época, né? E aí o prefeito João e o Thiago me convidaram para ser secretário de saúde. E aí eu me encontrei. Por que eu me encontrei lá, Ana? Eu não sou nenhum técnico na área da saúde, nada. Sim. Né? Mas a vida inteira, eu gostava de cuidar de pessoas. Eu fazia sempre um trabalho voluntário, muitas vezes, de ajudar as pessoas, principalmente as pessoas mais doentes, idosos, acamados. A gente visitava, conversava, ajudava para encaminhar para outros centros. Na época tinha ainda muito de levar pacientes para Curitiba. Graças a Deus isso parou um pouco, porque o oeste do Paraná hoje já tem referência boa em várias especialidades, né? Mas na época mandava para Curitiba, e eu sempre estava junto, ajudando e acertando para o pessoal ir, para poder fazer a coisa acontecer. E depois daí eu me encontrei realmente dentro da Secretaria de Saúde. É um trabalho, ele exige muito do profissional que está lá, ele é um trabalho que não tem hora, né? A doença, o acidente, ele não marca hora. Então você está disponível à disposição do município 24 horas por dia, né? 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, meio-dia, não tem horário. E lá eu me encontrei, realmente é coisa que eu amo de fazer, é cuidar de gente. E pelo jeito deu certo, né, Max? Porque todo mundo te conhece o Max da saúde. Com certeza. Parece que colou, né? Assim como você disse que você realmente se encontrou, parece que o pessoal também vinculou bastante o teu nome, é o Max da saúde, e virou uma marca, vamos dizer assim. É muito gratificante isso. E eu digo mais, né, que não foi o Marcos sozinho que fez esse trabalho, né? Ele tem uma equipe fantástica. Eu consegui formar uma equipe realmente muito boa. Se você hoje olhar o município de Quatro Pontos, a estrutura que tem na área da saúde, ela dá inveja para muitos municípios grandes. Nós realmente conseguimos fazer, junto com o prefeito João, junto com o vice-prefeito Thiago, toda a equipe, montar uma estrutura muito boa para realmente poder atender bem as pessoas. Para você ter uma ideia, o município de Quatro Pontos hoje tem 4 clínicos geral, tem 2 pessoas ginecologistas, né? Temos 2 dentistas, temos pediatra todo dia, sabe? Então é uma equipe realmente fantástica para ter 4 mil e poucos habitantes, segundo o IBGE, apesar que eu acho que está furado, porque nós atendemos quase 8 mil pessoas na saúde em Quatro Pontos, cadastro, né? Então nós temos assim, o povo de Quatro Pontos tem privilégio de ter uma saúde de primeiro mundo. Entrando na piada, você falou agora do IBGE, que acho que ele errou, mas ontem saiu uma pesquisa lá os números do censo, e até o pessoal brincou, né, que o Quatro Pontos foi o único que da nossa região que teve mais divórcio do que casamento. Daí o pessoal estava tirando sarro, por isso que é a terra da longevidade, né? Eu inclusive vi essa reportagem hoje, né? Ela chama atenção, sim, e eu nunca tinha parado e feito essa análise. Vamos supor, na Secretaria de Saúde, as pessoas que nascem
aparece para nós lá. As pessoas que falecem, o óbito vem para a Secretaria de Saúde. Então, isso a gente acompanha. Mas dos divórcios realmente me chamou atenção. Não, né? Tem como... Mas a gente só um número alto, na verdade. Sim, né? sim. Mas o que faz isso? De repente, porque a própria população tem uma longevidade maior, né? De repente, aí acontece isso também, né? Sim. Mas é um índice que realmente me chamou atenção. Hoje. Todo mundo ficou ontem, né, Sim. comentando. Mas faz parte, a gente abriu um parênteses aqui, aproveitando para fazer uma brincadeirinha. Mas, Max, vamos falar da tua pré-candidatura. A gente não ouvia o nome do Max como pré-candidato a prefeito até pouco tempo. E aí aconteceu aquele fato do vice-prefeito Tiago abrir mão da pré-candidatura a prefeito. E vamos dizer assim que ele meio que abraçou você para ser o pré-candidato no lugar dele. É mais ou menos isso? Na verdade foi isso que aconteceu, né? O Tiago, a gente sabe o potencial dele, um menino super inteligente, né? E ele corre atrás, é um menino batalhador, é fantástico, eu admiro ele demais, sabe? O pique que ele tem. E ele passou no concurso federal, né? E chamaram ele, né? E se você olhar os números em valores que ele vai receber, ele não tinha mais como pensar em ser pré-candidato a prefeito em Quatro Pontos. Ele realmente precisou correr atrás disso e a gente sabe que ele tem um perfil para isso. Né? Podia ter sido um baita prefeito para Quatro Pontos, com certeza, ia ser, né? Mas ele tem um perfil fantástico na educação. Eu acho que vai ser um menino, tenho certeza, um menino que vai dar muitas alegrias para toda a região oeste do Paraná, pelo perfil dele de realmente encarar a vida acadêmica dele, sabe, de como professor, como gestor na área da educação. Então, um menino fantástico. E ele, quando ele passou, ele me chamou, inclusive foi mês de janeiro, né? Ele estava com o prefeito, né? O João estava de férias, né? Ele me chamou e quando eu entrei no gabinete eu vi ele todo assustadão, assim, pedi para ele, Tiago, você está bem? Eu não dormi essa noite, né? Para te passar uma notícia que ele também tinha isso, como querer ser prefeito de Quatro Pontos. Sim. Na época, né? É uma decisão difícil. Uma decisão, né, muito Max? difícil para ele tomar. Então ele me passou. E claro, em primeira mão assim, para aí, pré-candidato a prefeito de Quatro Pontos. Você estava te preparando para ser candidato a vereador de novo e de repente se pega essa notícia. Claro, o que se faz? Sim, vamos conversar. Né? Em primeiro lugar, eu sempre digo que a gente tem família, a gente tem que sentar com a esposa, com os filhos e ter o aval deles também. Né? Então, o que eu fiz, né? Sentei com minha família, teve o aval deles, da minha esposa, dos meus 3 filhos, né? Todos positivos. Pai, é um desafio para ti. Até brincaram, né, que para você ser como pré-candidato, você tem alguns desafios a mais ainda, né? Mas eu diria o seguinte, para quem passou 8 anos numa Secretaria de Saúde, eu acho que ele tem preparo suficiente para ser um pré-candidato, para poder realmente a população ter esse carinho por essa pessoa, pelo trabalho prestado, né? Eu vejo, se eu pego minha carreira pública, ela desde os 24 anos foi dedicada. Hoje estou com 62 anos. Ela foi dedicada para a população. Ela foi realmente... eu abri mão de muita coisa particular minha, que eu, se talvez não tivesse entrado na política, financeiramente estaria muito melhor, mas não me arrependo de nada. Eu acho que nós precisamos de pessoas que pensam em fazer algo em prol do seu lugar que mora. Vamos supor, eu nasci em Quatro Pontos. Meu pai veio em 51 para Quatro Pontos, no meio do mato. Foi muito corajoso. Então, eu acho que eu tenho um dever dentro de mim de fazer algo bom para o meu município. E por isso eu sou pré-candidato a prefeito em Quatro Pontos. Você sonhava ser prefeito? A gente sabe, eu vi aqui um pouquinho da tua trajetória, resumido, né? Não tanto em detalhes, mas já deu para a gente ter conhecimento do quanto da tua dedicação, como você acabou de falar. E muitas vezes as lideranças que estão envolvidas, né, acaba que chega a sonhar em ser prefeito. Como é que é contigo? Tu já sonhava, agora tu tem uma oportunidade de tornar isso realidade. Eu sempre tive assim, dentro da minha vida pessoal e na vida pública, nunca assim tem que ser. Eu nunca cheguei, bati na mesa, falei, agora é minha vez e você. Eu já tive a oportunidade de ter sido já no passado. Né? Na época, quando nós criamos o município, os 2 homens mais fortes que tinha na época era eu e o Paulo. Na época, o nosso candidato, né, do PFL era o Verno Ivo Lampo,
mas infelizmente Deus o levou num acidente, né? E daí chegamos num acordo entre a liderança de lançar o Rudinho Leubert como o primeiro prefeito de Quatro Pontos. Mas na época, eu e o Paulo podia ter saído juntos, sim, com certeza. Mas eu sempre digo, na vida, as coisas se encaminham. Às vezes você faz coisas na vida que talvez lá 10 anos atrás você não pensava nisso. Hoje eu me sinto super preparado para ser o pré-candidato a prefeito de Quatro Pontos. Eu me sinto realmente preparado e eu vejo que a população tem um carinho muito grande por mim, por minha trajetória pública. Eu nunca cheguei a exigir, quero isso, quero aquilo. Eu nunca pensei em mim. Eu pensei sempre na comunidade. Para você ter uma ideia, eu nunca mudei de partido. Agora que fui mudar de partido, porque eu não concordava mais com os princípios do partido que eu estava a nível nacional, né? Então eu sempre fui do lado direito na política, né? Eu nunca fui da esquerda. E o meu partido que eu estava a nível nacional, estava votando com a esquerda, comungando com os princípios da esquerda, e eu não concordava com isso. Aí mudei de partido, mas é a primeira vez, né? E Marcos, como é que tá lá? A gente sabe que você é um dos nomes, né? Mas tem outros pré-candidatos. Por exemplo, Carlos Becker, eu ouvi dizer que também é pré-candidato. Eu não sei se há outros nomes. Como é que tá isso? Tem mais nomes do grupo? Como é que vocês estão conversando para tentar chegar a definir, né? Em algum momento isso vai ter que ser definido. Mas quais são hoje os outros pré-candidatos além de você? Nós temos hoje 4 pré-candidatos em Quatro Pontos, né? Então, o que eu estou fazendo hoje, Ana? Nós se preocupamos, em primeiro lugar, de montar o partido, né? Montemos o partido, fomos buscar lideranças, esperemos a janela abrir, porque nós temos candidatos a vereador que mudaram, que migraram da União Brasil para o PL, mas nós precisávamos respeitar a janela para não perder o mandato desses candidatos, desses vereadores, né? Então, montemos todo o partido, todo ele estruturado, tudo certinho, inclusive eu sou o presidente do PL Quatro Pontos, e agora sim, agora nós vamos sentar, vamos dialogar com os outros pré-candidatos, me dou bem com todos eles, não tenho dificuldade nenhuma de conversar com o partido A, ou B ou C. Mas esses 4 são do grupo de situação? Não, do grupo de situação somos 2, eu e o Carlos. Carlos, né? Becker. Isso. E então, da oposição é o Canela e o Sargento Tonelli. O Canela e o Sargento Tonelli, isso. Eu até diria que não dá para nem dizer muita oposição, porque eu acho que o prefeito João e o Thiago não tiveram muita oposição em Quatro Pontos, né? E isso é interessante para o município também, quando as lideranças, principalmente na Câmara, não faz o papel de quanto pior, melhor. Mas ao contrário, tudo que é bom para o município, eu acho que tem que ser aprovado. Eu já fui vereador de prefeito de oposição e fui vereador de prefeito de situação. Mas fui presidente da Câmara quando o Paulo Branco era prefeito e era de oposição nossa na época, né? E graças a Deus, todos os projetos que vinham para a Câmara, todos aqueles que tinham realmente interesse público, que era favorecimento à população do município de Quatro Pontos, para o bem andar das coisas, nós sempre aprovemos. E eu vejo hoje a Câmara também, Quatro Pontos, ela está bem tranquila, assim, nesse sentido. Então eu tenho essa facilidade de conversar com todos os partidos. Então a gente vai, daqui para frente, a gente vai sentar bastante, conversar com os pré-candidatos, para lá na frente alinhar as coisas, porque hoje não tem nenhum vice, né? E nenhum dos 4 tem hoje um vice definido ainda. Então, mas isso vai acontecer. Eu sempre digo que a política, principalmente em Quatro Pontos, isso é histórico, já se fecha nos últimos dias da convenção. Aí se define realmente quem vai ser o vice do cara ou não, né? Então você imagina que essa definição, mais uma vez, vai acontecer mais para frente, não vai ser tão logo agora. A gente até brinca, às vezes, entre nós lá, a gente brinca, vai acontecer no segundo tempo, aos 47 minutos do segundo tempo. Mas vai se definir, com certeza. Eu vejo hoje Quatro Pontos até com uma possibilidade ainda, ela é remota, mas há uma possibilidade de sair candidatura única. Eu acho que conforme as pessoas que vão sentando e vão se acertando, vamos supor, politicamente, pode sair candidatura única em Quatro Pontos. Eu não descarto essa possibilidade. Mas seria
teria que ser feito um trabalho, porque outro dia até o pré-candidato a prefeito também, Canela, estava aqui, tomou um cafezinho comigo, conversou sobre política, e ele se manifestou contra o consenso, né? A gente falávamos do consenso, que não tem como falar de 4 pontos e não lembrar, né, a passagem de acho que, não sei se foi 2 oportunidades, eu não me lembro se foi em 2 oportunidades que teve o consenso por lá, e isso ficou marcado, né? Então toda vez a gente lembra, vai ter consenso de novo, não vai ter. Na ocasião, o Canela falou assim que ele não é muito favorável, então vocês vão ter que trabalhar muito bem ali para ver se, de repente, essa coisa se ajeita da candidatura única. Eu diria, Ana, que talvez não é consenso, mas seria, de repente, uma candidatura única. Consenso se nunca consegue. Quando nós fizemos o Rudinho e o Paulo Brando ser consenso na época, nem todos concordaram com isso, porque também não pegaram 100% dos votos. Quando fizemos Silvestre Kuhn como consenso, também não teve aprovação de 100% nem de 80%. Sim. Então teve alguns que não queriam. Mas eu diria que Quatro Pontos ganhou muito com isso. Você fazendo um município pequeno que nem o nosso, um município que tem um povo ordeiro, um povo que trabalha, que quer ver a coisa andar, você conseguir unir a classe política num consenso realmente de progresso para o município. Eu sempre digo, nós políticos, nós temos que ter a grandeza, que nós precisamos se doar à população. Nós não podemos pensar em nós. E por isso, talvez Quatro Pontos, muitas vezes, é referência por causa disso. Porque os nossos candidatos, quando o prefeito e tal, eles realmente usam a camisa do município. Né? Não há interesses particulares ou interesses de um grupo. E isso, quando eu assumi a Secretaria de Saúde, deixei bem claro. Eu pedi isso para o João e para o Tiago. Eu preciso perseguir alguém politicamente? Não, nós precisamos unir a comunidade. Porque nós viemos de uma disputa cerrada, nós ganhamos por 33 votos. Então, o que nós precisamos fazer? Principalmente na área da saúde, nós temos que unir a comunidade. Nós não podemos pensar, o cara, por causa da religião, ou por causa da cor, ou por causa né? Não pode. Então, eu vejo e eu tenho uma esperança ainda, sabe? Eu acho que precisa de diálogo, precisa conversar. É difícil? É. É impossível? Não é. Então, ainda deixa em aberto isso e a gente vai trabalhando isso como pré-candidato. Max, eu sei que você está com a tua pré-candidatura aí, inclusive abraçada, né, pelo vice-prefeito Tiago, mas e se as coisas avançarem e tal, de repente chegar à conclusão que seria o Carlos, teria problema você ser o vice? Eu diria hoje, a gente trabalha com pesquisas, né? Eu me dou super bem com o Carlos, assim como me dou super bem com os outros 2 pré-candidatos, né? Eu não vejo assim dificuldade, mas eu diria hoje, pelas próprias pesquisas que dizem, e pelo fato de eu estar realmente muito bem preparado, eu acho que eu me dediquei 40 anos na vida pública de Quatro Pontos. Né? Tempo de distrito, tempo da emancipação e depois trabalhando lá como município. Então eu vejo hoje, não desfazendo nenhum candidato, são todos gente boa, mas eu me sinto o pré-candidato mais preparado hoje para assumir a prefeitura de Quatro Pontos. Então eu tenho que jogar honesto comigo mesmo e com a população. Eu não abriria a mão hoje, não. Você tem o apoio de deputados, né? Como você acabou de citar, eu ia deixar para falar depois, mas acho que dá para a gente falar agora. Vocês fundaram agora há poucos dias o PL no município de Quatro Pontos, com certeza com o apoio de deputados, né? A gente sabe que o Miqueleto, o Jacob, eles têm feito um trabalho muito, muito grande na região nesse sentido. Tem o apoio deles lá, essa fundação do PL foi estratégica, você acabou de falar aqui que você não estava mais, não estava mais aprovando o que vinha, né, o seu partido em nível nacional fazendo. Gostaria que você falasse desse momento de fundar o PL lá, né, desse trabalho que os deputados têm feito e do apoio deles à sua pré-candidatura. Nós tivemos, inclusive o Tiago estava junto nisso, né, daí que recebemos um convite do Miqueleto para nós montar o partido do PL em Quatro Pontos. E nós analisamos algumas coisas, aquilo que eu falei antes. A nível nacional, o meu partido realmente estava votando aí com a esquerda, coisas que aqui na região falavam e na hora de votar o discurso era outro. E eu não concordo com isso, eu acho que está chegando a hora, e isso já devia ter
há muito tempo acontecido, nós precisamos de políticos que realmente honram a palavra ainda. Aquilo que falam, um plano de governo, acho que tem que ser cumprido. Não é colocar coisinhas lindas lá e depois não fazer. Sabe? Ou colocar absurdos que você não pode fazer e colocar num plano de governo. Você está mentindo para a população. Eu acho que tem que ter um consenso um pouco mais humano com a nossa população. E a questão do partido foi isso. Né? De repente alguém vai dizer, o Marco aproveitou a grande deixa que o Bolsonaro fez 80 e poucos por cento em 4 pontos, pegou para ter o partido na mão. Não, o partido foi oferecido para mim. Eu fui um ferrenho brigador pelo Bolsonaro em 4 pontos. Eu fiz campanha para ele 24 horas por dia. Né? E eu diria mais, hoje, se nós pensar em termos da direita, o pleito vai acontecer, vai passar por 2024. Nós vamos ter eleição em 2026 para presidente, mas primeiro vai passar por 2024. E depende de nossas lideranças de 2024 que nós vamos ter, que vão abraçar a nossa direita em 2026, pode ser o sucesso de 2026. Então tem que passar primeiro por nós, pelos municípios. Então, por isso nós montamos o PL, por ter esse convite e por nós ter afinidade com o discurso da direita. Né? Então, tu era de qual partido? Eu era antigamente da Arena, daí depois PFL, daí sempre mudaram as siglas. E hoje, poucos dias atrás, era da União Brasil. União Brasil. Isso. Então, eu não, eu vejo as coisas a nível nacional, a coisa não está andando. Então, a gente teve o Miqueleto, a liderança, ele fez 1.200 e poucos votos em 4 pontos, como deputado estadual, foi o mais votado em 4 pontos, e ele ofereceu o partido para mim, para o Tiago, e a gente abraçou ele sim. Temos ele hoje montado, tudo certinho, documentado, tudo. Então, um partido, eu sempre digo, nós municípios pequenos, a questão partidária, ela não pesa tanto, né? Mas tem alguns princípios do partido, né? Então isso a população olha, principalmente a família, né? A questão de religião, de ética, ela passa assim, e hoje eu vejo o PL, as lideranças do PL, principalmente nossas da região aí, né? O Miqueleto é um exemplo disso, um cara correto, um deputado que realmente trabalha, que se dedica. Então isso pesou muito para nós tá junto com ele no PL. No grupo de situação, além do PL, quais outros partidos que vocês já têm definido? É o MDB, União Brasil, PL, mais algum? Nós teríamos esses 3 partidos hoje, porque o União Brasil, inclusive pessoas lá de 4 pontos que não vão sair candidato a vereador, né? Nós estamos deixando eles no União Brasil também. Né? Mas seria hoje, da situação, seria o PL, União Brasil e o PMDB. Max, você falou a questão do Bolsonaro, né? Citou que você fez campanha, se dedicou bastante, e 4 pontos também teve destaque, né? No cenário nacional, estadual, aí como eu não lembro agora se foi o município mais bolsonarista ou esteve entre os primeiros ali, isso com certeza, né? Você acredita que vai ser possível, vamos dizer assim, você sendo presidente do partido, você é um pré-candidato, né? Se caso chegar a ser realmente o candidato do grupo, pelo PL, você acha que as pessoas elas transferem o voto um pouco nesse sentido? Você acha que vai dar para transferir essa questão eleitoral Bolsonaro ainda em 2024? Eu diria que o Bolsonaro foi o segundo mais votado do estado do Paraná, o município, né? Só perdemos contra Santa Rosa, e o terceiro a nível de Brasil, né? Então foi uma eleição fantástica que ele fez. Eu diria o seguinte, Ana, a questão partidária, ela pesa, sim. É aquilo que eu falei antes, para chegar em 2026 nós vamos passar por 2024. E eu vejo na população, não porque o Marco está no PL, que as pessoas vão votar no Marco, só por causa disso não. Eles vão olhar o pré-candidato Marco. Sim. Né? Vão avaliar toda a trajetória. Vão ver o histórico dele na política e tal. Então eu acho que isso pesa. O partido, eu diria que ele te dá algumas coisas que tem pessoas que, não, eu sou Bolsonaro, onde é que o candidato do Bolsonaro for, eu voto pro cara.
Isso tem, a gente não pode esconder isso. Tem realmente o fanatismo. Assim como tem cara do PT, onde é que o Lula está, eu estou votando para o PT. Sabe? Então isso é uma coisa natural. Mas eu diria que hoje, principalmente o nosso povo de Quatro Pontos, que é um povo sábio, um povo inteligente e politicamente já preparado, eles vão refletir a vida do candidato. O que o candidato já fez por Quatro Pontos, o pré-candidato fez. E eu acho que esse vai ser o maior termômetro da população. Vai pesar muito. Vamos olhar, o cara está a vida inteira trabalhando para o seu município, a vida inteira só se dedicando ao seu município. Então isso vai pesar. De repente, alguns que não estiveram ainda na vida pública estão vindo agora. Então, o cara passou pela Câmara, passou como secretário, passou uma secretaria que é muito difícil lidar, que é a saúde, e deu conta do recado. Tem uma aprovação fantástica dentro do seu município em questão da gestão da saúde. Então, tudo isso eu acho que pesa mais do que o próprio partido. Com certeza, o fato do Max na saúde, isso sim vai ter um grande peso. Porque você, em todos esses anos, como você falou, cuidou de pessoas, encaminhou problemas. A gente sabe que saúde todo dia é um problema para resolver aqui e ali. Isso tudo também, muitas vezes, aproxima, ainda mais em cidade pequena. Então, o fato de você também estar numa secretaria que é muito assim, desse contato, de alguma maneira, vai te favorecer nesse momento que você chegar a pedir voto para a população. Eu diria que a saúde ela é muito sistemática. Vamos supor, é o momento mais difícil, muitas vezes, da família. E o que acontece? O município pequeno, todo mundo se conhece. Você vai no mercado, a pessoa te questiona, Marco, como é que está a minha cirurgia? Como é que está aquele negócio? Você vai na igreja, te perguntam. Porque lugar pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Isso é o lado legal, né? E isso, eu sempre digo, Deus me iluminou por eu poder ser secretário de saúde. E agradeço isso muito ao João e ao Tiago por ter me dado esse convite, né? E agradeço mais a Deus, e eu peço isso todo dia, quando levanto, que me dê inteligência, paciência e que me ajude a abrir caminhos. Porque na saúde, isso você pode perguntar para a Marciane, que é minha parceirona aí de Rondon, uma mulher fantástica também fazendo seu trabalho. Tem coisas que você pode fazer e daí para aqui para frente você depende de outro. E daí começa a complicar. Vamos supor, nós fizemos um atendimento básico, fizemos da melhor forma possível. Parabéns para os 18 prefeitos no passado que montaram o Siscopar. Porque se não tivesse hoje o Siscopar, nosso consórcio, muitas coisas nós não ia conseguir fazer. Vamos por cardiologista. Eu não posso ter um município pequeno, nem Quatro Pontos, um cardiologista. Mas eu tenho ele dentro do meu consórcio. Sim. Onde que eu posso encaminhar o paciente até lá e o município depois paga o consórcio que paga esse profissional. Então isso ajudou muito. Mas eu diria que o papel de casa em Quatro Pontos é feito com muita seriedade, com muito amor, eu diria, porque se você for hoje no agendador, que é o Miguel, em Quatro Pontos, o paciente senta lá, ele tem um pedido de um exame, ele olha para o paciente e fala, você quer ir à tarde ou de manhã? Nós não temos exames atrasados. A gente realmente faz o melhor possível para a população. Nós levamos as pessoas para Toledo e Cascavel de van. Quando eu assumi em 2017, nós tínhamos uma van que ia de manhã, voltava à noite. Mas o paciente em Toledo, 10 horas da manhã, já estava pronto. Eu falei, não, isso é desumano. Conseguimos comprar conseguimos recurso na época, inclusive o deputado Hélio, para comprar mais uma van e para nós levar o pessoal de manhã cedo e voltar na hora do meio-dia. E na hora do meio-dia já sai para levar de tarde. Então a gente fez um trabalho muito humano. E isso reflete muito na gestão do município. Hoje, seu município Quatro Pontos é referência em muitas coisas, porque sempre tiveram prefeitos bons, tiveram vereadores bons e tiveram gestores bons nas secretarias. E eu faço parte desse time, né? Eu falo isso com muito orgulho, falo isso assim com a satisfação. Não é que eu fiz mais do que eu devia fazer, não. Eu acho que eu fiz a minha obrigação. Eu fiz aquilo que realmente a população me confiou e aquilo que o prefeito e o vice-prefeito me confiaram. E eu sempre tenho que dizer, eu sozinho lá sou ninguém, mas eu tenho uma equipe fantástica. E essa equipe sempre tem que estar motivada.
para realmente trabalhar, porque o desafio é muito grande, principalmente agora com Covid, com dengue, com um monte de problemas, as unidades lotadas, os hospitais lotados, nós pegando macas, tirando macas das ambulâncias para poder dar um sorinho para a população. Então tudo isso é desgastante. E eu diria mais, nós fomos além disso. Nós fomos buscar um pronto atendimento para 4 Pontos, né, 24 horas. Sabe? Chegou no ponto, é tipo um cidadão um dia me questionou, pô, Marco, por que agora só o atendimento? Eu falei, quando o senhor casou, o senhor já tinha tudo que o senhor tem hoje? Né? E não tinha, né? Então tudo vai crescendo. Então hoje o município está preparado para ter o seu pronto atendimento. E oxalá, está quase pronta a obra, vai ser inaugurado, e para quem que vai ser isso? Para a população de 4 Pontos. Não vai ser para mim, não vai ser para o prefeito, nem para o vice-prefeito, mas sim para a população de 4 Pontos. Então, as coisas boas estão acontecendo. E isso me dá uma alegria muito grande eu olhar para trás. Quando eu era vereador em Marechal, eu não me conformava, que nós tínhamos um postinho médico só meio-dia. Hoje tenho 6 médicos na unidade. Sim. Então, sabe o quanto que a população ganhou com esse trabalho. E eu acho que isso é gestão, isso é realmente ter amor, ter carinho pela população e buscar o melhor para ela. Né? Uhum. Max, caso você seja o nome escolhido do grupo, você fala com tanto amor da saúde, com certeza vai ser umas áreas, um dos setores que você vai dar uma atenção especial caso seja eleito. Qual que vai ser o carro-chefe da tua campanha para você? Você já parou para pensar? As propostas de campanha, claro, a gente vai anexando ao longo da caminhada, mas assim, qual seria o teu carro-chefe? O que você vai dizer para o teu eleitor quando você for pedir o voto, se você realmente for o escolhido do grupo? Em primeiro lugar, Ana, eu diria como pré-candidato, uma coisa eu vou prometer para a população: trabalho, muito trabalho e dedicação. E formar uma equipe técnica na questão nas finanças, um cara técnico, na administração, um cara técnico, na educação, alguém da educação que tem o conhecimento, que se dá bem com as porque eu diria que o começo de tudo é a educação. Porque se eu preparo o meu jovem, ele ter uma educação boa, ele ter um curso profissionalizante, e isso nós precisamos atacar muito. Porque o que hoje o nosso empresário fala? Quando o menino vem para trabalhar na empresa, a empresa tem que preparar ele para ele trabalhar. Então nós precisamos fazer o inverso. Nós precisamos começar a formar esse menino. O que se quer ser na vida? Gostaria de trabalhar nessa área. Vamos tentar trabalhar ele, preparar ele para ele ir lá na empresa já começar a trabalhar e começar a produzir. A saúde, as pessoas me questionam muito, pô, Marco, mas quem que vai ser daí? Quem vai cuidar de nós? Se você for o prefeito, hoje sou pré-candidato. Eu falo que eu tenho dentro do meu coração já a pessoa escolhida. Se eu sou um bom secretário, eu posso ser um prefeito melhor ainda na saúde, porque eu vou ter a caneta na mão. Eu posso, com a experiência que eu tenho na saúde, como gestor, eu posso fazer melhor ainda. E eu diria, educação, saúde tem que ser prioridade de qualquer administrador, porque é o começo de tudo. Você tendo uma formação boa, você tendo uma saúde, você vai produzir. Você não vai depender de bolsa disso, bolsa daquilo. Eu acho que nós precisamos se libertar, principalmente na nossa região. Nós temos um povo fantástico, um povo que quer trabalhar. E nas empresas falta funcionários hoje. Se fizer uma pesquisa na região, sempre falta pessoas, né, para trabalhar. Mas nós precisamos preparar o jovem, para ele vir na empresa e já começar a trabalhar e produzir para a empresa, porque a empresa também tem custo em cima disso. E diria mais, dedicação. Você levantar cedo, hoje todo dia eu levanto 5 horas da manhã. Eu quero ser eu sou hoje um pré-candidato a prefeito, mas eu quero no trabalho, eu quero estar às 6 horas da manhã trabalhando, despachando. Eu quero ouvir a nossa população. Eu quero participar de todo o interior, as associações, ouvir nossa população. Porque às vezes você, como pré-candidato, você acha que a população precisa isso ou precisa aquilo. E na verdade é uma coisa bem mais simples e bem mais tranquila. O prefeito de municípios pequenos, eu acho que ele tem uma obrigação de, uma vez por semana, passar no setor de obras,
conversar com seus funcionários, passar na saúde, conversar com seus funcionários, passar na educação, sentar no lado de uma merendeira, sentar no lado de uma zeladora, ouvir ela, sabe? Professor, ouvir os anseios dos professores, porque eu sei o quanto que é difícil hoje, e olha o carinho que nós precisamos ter por nossos professores, porque o que nós estamos fazendo, nós pais hoje? Nós estamos levando nosso filho, o ônibus passa na frente da nossa casa, leva nosso filho na escola, e nós estamos entregando ele nas mãos de quem? Das nossas profs. E elas precisam ser respeitadas, elas têm que ter carinho, elas têm que ter salário justo, né? Eu sei que isso é uma bandeira muito difícil hoje você defender, principalmente quando é recursos, porque você tem que algumas coisas respeitar a legislação, alguma coisa se pode, alguma coisa não pode, mas o plano de carreira dos professores, tudo isso tem que ser trabalhado, tudo isso tem que ser ouvido. Eu acho que município pequeno você pode fazer uma gestão realmente humana, você pode estar próximo sempre da população. E isso é uma coisa que eu tenho dentro do meu coração, isso não é sacrifício, isso é alegria para mim, de poder estar junto com o meu povo, poder trabalhar. É isso que eu quero. Que bacana, Max. A gente, até algumas perguntas que eu ia fazer acabaram aqui, que você já respondeu, né? Como é que é, a resposta assim, de coração aberto, que a gente percebe nesse bate-papo. E que bacana, né, 4 Pontos, poder ter pessoas assim que são bastante envolvidas, né? A gente percebe quando a gente bate um papo com o pessoal aí, falando de política, quanto que o pessoal é dedicado, né? E tem um povo muito bacana por lá e sempre tem coisa para melhorar. E é por isso que a gente tem as lideranças se colocando à disposição para, né, no mandato seguinte, fazer mais, né, e melhor. Max, parabéns pelo teu trabalho por lá, por toda a tua trajetória e... É isso, quando tiver definido, se for você o nome, a gente sabe que vai ter mais bate-papo por aqui. Agradeço a sua presença, né? Tirou uns minutinhos, veio de lá para cá tomar um cafezinho. Obrigado. Ana, eu que agradeço, viu? Pelo carinho, né, de ser recebido dessa forma, hoje como pré-candidato e com certeza lá na frente, depois das convenções, né, quando for realmente candidato, eu tenho certeza que a gente vai voltar para conversar e dizer que estou preparado, estou pronto hoje como pré-candidato e para fazer um trabalho cada vez melhor por 4 Pontos. Eu acho que o povo de 4 Pontos merece, sabe, esse carinho, merece essa dedicação e merece esse esforço, seja quem for o prefeito. Mas eu sempre peço a Deus que ilumine essas pessoas que estão na frente do Executivo, da Câmara de Vereadores, das secretarias, que Deus sempre ilumine eles, que eles possam realmente fazer sempre o melhor para a população. Não pensar para si, mas pensar para a população. Essa tem que ser a grande finalidade de qualquer político desse país. Muito bem. O Política em Pauta vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.